Boa tarde a todos, o meu nome é Rita Almeida e desde já agradeço a vossa presença. Gostaria de começar por vos informar que a NeuroImprove Clinic desenvolveu este ano corrente uma plataforma intitulada NeuroImprove Academy, na qual tem ao vosso dispor vários webinars gratuitos, inclusive o presente webinar vai estar presente nesse website, assim como alguns cursos elaborados por especialistas, direcionado tanto a famílias como a profissionais, que procurem algumas dicas sobre diversas patologias do foro mental. Vamos então dar início ao presente webinar sobre a temática Estratégias para lidar com a hiperatividade em contexto de sala de aula. Inicio então agora uma breve apresentação sobre o meu percurso académico e profissional. Sou psicóloga clínica e da saúde, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, formada em Psicologia Clínica e da Saúde, com mestrado em Neuropsicologia Clínica, ambos pelo Instituto Politécnico de Ciências da Saúde do Norte, e ao longo dos anos fui realizando várias formações, cursos, workshops, de forma a conseguir manter-me o mais atualizada possível e a aprimorar os meus conhecimentos na área. De momento, encontro-me a desempenhar funções como psicóloga clínica na NeuroImprove Clinic, na qual contacto diretamente com crianças, adolescentes e adultos, e em paralelo como neuropsicóloga no Centro Social Paroquial Padre Ângelo Ferreira Pinto, na qual trabalho diretamente com jovens também, mas aqui da terceira idade. Sou autora de uma publicação, num artigo científico, na revista Ata Neuropsicológica. O artigo é intitulado como instrumento BED-C, uma perspectiva ecológica do funcionamento executivo em crianças com hiperatividade e déficit de atenção. Feitas as apresentações, vamos então dar seguimento à temática que aqui nos trouxe hoje, na qual iremos falar um pouco sobre os seguintes tópicos. Em que consiste então a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção? Quais os sinais e sintomas mais característicos, tanto a nível comportamental como emocional, desta perturbação? Quais as comorbilidades associadas? O impacto da PHDA no aluno como um todo? O professor, qual o papel? E, por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, estratégias e dicas a implementar pelos professores nas suas salas de aula. Assim sendo, vamos então falar um pouco sobre estes alunos de mentes irrequietas, de corpos inquietos, com muita imaginação, criatividade e alegria, mas também com muita energia. Energia esta que, quando em excesso, se pode revelar um autêntico desafio de difícil controle, principalmente para os pais e para os professores. Então, comecemos com uma breve definição sobre a perturbação. A hiperatividade constitui-se como uma perturbação neurocomportamental mais frequente na infância e na adolescência. É originada por um atraso maturacional neurobiológico que leva a com que as crianças apresentem problemas de comportamento em 3 áreas de funcionamento básico. São elas a impulsividade, a capacidade atencional e a atividade motora. Estes problemas de comportamento manifestam-se num grau que se torna excessivo, com sinais de desenvolvimento inadequado na criança, tanto em relação à idade cronológica, como relativamente à idade mental, que se manifestam em múltiplas situações ao longo do dia-a-dia, nomeadamente a capacidade em estar atento, inibição de impulsos, retrair movimentos e regulação comportamental em relação a regras, tempo e até mesmo ao futuro. Então, relativamente à sua prevalência, esta perturbação atinge cerca de 5,3% das crianças ao nível mundial. A prevalência demonstra-se maior em idades inferiores, na qual 75% dos casos manifesta-se antes dos 5 anos de idade, ou entre os 6 e os 9, nestas situações já muitos revelam realmente características da perturbação. Em idade escolar, 3 a 7% das crianças já preenchem então os critérios, e esta perturbação tende a persistir na fase adulta em cerca de 50% dos casos. Relato ainda que existe uma prevalência superior no sexo masculino, de 2 para 1 em estudos da comunidade,
mas de 9-1 em estudos clínicos, em estudos científicos. Os rapazes tendem a ser mais hiperativos, impulsivos e disruptivos do que os colegas do sexo oposto e por isto talvez sejam mais facilmente identificados, porque estes comportamentos, a hiperatividade, a impulsividade, os comportamentos disruptivos, são comportamentos que tendem a saltar rapidamente à vista. No entanto e contudo, no decorrer do desenvolvimento, a sua prevalência tende a diminuir. Vamos então começar por falar sobre uma das 3 áreas de funcionamento básico, que é a capacidade atencional. Estes alunos tendem a não conseguir prestar atenção suficiente aos pormenores ou a cometer erros por descuido em tarefas escolares, trabalhos e noutras atividades. É muito importante reterem que não é por falta de capacidade, mas muitos erros cometidos são sim por descuido, uma vez que a sua capacidade atencional está realmente comprometida. Têm dificuldade em focar e manter a atenção durante longos períodos de tempo, coisa que as aulas assim o exigem, 60 minutos, na qual têm que manter uma capacidade atencional ativa, é muito tempo para estes meninos, e por isso também tendem a evitar envolverem-se em tarefas que exijam mais esforço mental. Parecem não ouvir quando se lhes fala diretamente, muitas vezes, não sei se já ouviram esta expressão, mas acredito que seja bastante conhecida, de parece que estás no mundo da lua ou parece que estás a sonhar acordado. Falo e não ouves nada. Distraem-se facilmente com estímulos irrelevantes. O que é que eu quero dizer com isto? Estímulos alheios à tarefa em questão, tal como um tocar de telemóvel, um barulho de passar de carro lá fora, ou até mesmo uma pequena mosca. Ao mínimo movimento, ao mínimo estímulo, é o suficiente para que estes alunos realmente se distraiam e percam o foco na tarefa que estão a desempenhar no momento. Esquecem-se de atividades cotidianas e muitas vezes também têm tendência a perder objetos como material escolar, ou esquecem-se de colocar, por exemplo, o livro de português na mochila para a aula do dia seguinte, não sabem onde colocaram a borracha, não sabem onde colocaram os lápis e também não conseguem seguir instruções e não terminam as tarefas em tempo útil. Isto é uma característica que vocês vão ouvir ao longo das próximas 2 áreas de funcionamento básico. Terminando então alguns comportamentos que realmente são frequentes de se observarem nestes alunos com hiperatividade, vamos agora falar um pouco sobre a hiperatividade. Peço desculpa, avancei um slide a mais. Cá estamos. Hiperatividade. Falamos então agora sobre as dificuldades ao nível do excesso de atividade motora, com grande dificuldade na capacidade de autocontrole. Então, a atividade física excessiva é uma grande característica presente nestes alunos. Movimentarem-se excessivamente, tal como os pés, as mãos, quando estão sentados, sempre a trocar de posição para cá e para lá, levantam-se com muita frequência. Mais uma vez, uma expressão muito característica, parecem que têm bichinhos carpinteiros debaixo do rabo, na qual estão constantemente a siriquitar na cadeira. Sentimentos constantes de impaciência, estes alunos são incapazes de se manterem então quietos, mesmo em situações em que se espera que tal comportamento aconteça. Revelam atividade motora sem propósito, isto é, atividade não tem um objetivo concreto e afeta o ambiente de forma negativa, principalmente em contexto de sala de aula, onde realmente há regras, há exigências a serem cumpridas. Frequentemente permanecem então entre pé sentado, ou a andar sem propósito de um lado para o outro, quando deveriam estar sentados. E, mais uma vez, há o movimentar muito das mãos, há a manipulação de pequenos objetos, quando deveriam estar imóveis. Há uma inquietação frequente, estão sempre neste tal movimento, agindo como se tivessem as tais ditas pilhas Duracell, uma marca muito boa. Há uma incapacidade para brincarem de forma calma,
falam em excesso e de forma acelerada, ou seja, muito rápido. Por vezes chega mesmo a ser difícil entender o que nos estão a querer dizer. É preciso pedir para pararem, respirarem fundo e então com calma e lentamente dizerem aquilo que querem verbalizar. E mais uma vez, não conseguem seguir instruções nem terminar tarefas em tempo útil. Passemos agora, por último, para a impulsividade. Já falamos da capacidade atencional, já falamos da hiperatividade, vamos para a última área de funcionamento básico, a impulsividade. A impulsividade que se refere à dificuldade em retardar uma ação ou resposta, mesmo quando é sabido que tal ação trará consequências negativas. Então, observa-se nestes alunos o constante interromper de atividades alheias, ou seja, interrompem ou perturbam os outros, colegas, professores, pais, interferindo nas suas atividades. Há uma dificuldade em esperar pela própria vez, há uma grande, lá está, impulsividade, não conseguem conter-se, estão sempre na ânsia de chegar ao objetivo que tanto anseiam, ao objetivo final. Há um comportamento descuidado, podem levar a acidentes e ao envolvimento em atividades potencialmente perigosas, sem terem em conta as possíveis consequências. Aqui muitas vezes também se observa que esta impulsividade, este comportamento descuidado em atividades de grupo, ou num contexto de recreio, em brincadeiras, muitas vezes, mas sem querer, acabam por magoar os seus colegas de turma, na qual passam a correr, calcam, empurram, dão uma pequena cotovelada, mas o suficiente para serem interpretados às vezes como meninos realmente mais brutos. Precipitam as respostas mesmo antes de serem terminadas as perguntas, as questões, não equacionam então as tais ditas consequências, não avaliam, não consideram consequências futuras ao fazer as suas escolhas e muitas vezes até acabam por fazer comentários desadequados, despropositados, peço desculpa, e então, mais uma vez, não conseguem seguir instruções e não conseguem terminar as tarefas em tipo útil. Acredita-se que a PHDA só é verdadeiramente reconhecida quando estas crianças se enquadram no âmbito escolar, em que as suas capacidades de gestão, manutenção da atenção e de cumprimento de regras são testadas num contexto estruturado e com exigências e expectativas específicas, revelando então as tais dificuldades, às vezes até de aprendizagem. Atenção, e quero ressaltar que a PHDA é uma perturbação neurocomportamental, não se trata de dificuldades de aprendizagem em si. Quando o quadro sintomatológico se encontra sob controlo, as dificuldades atencionais tendem a diminuir significativamente ou até mesmo a desaparecer. Contudo, os prejuízos causados são inúmeros neste sentido. É possível evidenciar déficits no desenvolvimento emocional, académico, que se podem manifestar através de resultados escolares empobrecidos, maior taxa de reprovação, incumprimento de regras, baixa conceito de autoimagem, mas abordaremos isso um pouco mais à frente. Resumindo, existem então 3 representações da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Temos a representação predominantemente desatento, em que aqui realmente a característica que predomina é a incapacidade atencional. Temos a representação do tipo predominantemente hiperativo impulsivo, onde os comportamentos mais evidenciados e com maior dificuldade de gestão e autocontrole são o excesso de atividade motora e a impulsividade. E, por fim, temos a representação da perturbação tipo predominantemente misto, ou seja, é uma junção de todas estas características, todas estas alterações comportamentais, tanto ao nível da capacidade atencional, como do excesso motor, da atividade motora e da impulsividade. Falaremos então agora um pouco sobre comorbilidades. Quando a PHDA está associada a outras perturbações, o diagnóstico é frequentemente mais
complicado, a evolução piora e as respostas ao tratamento são menores, havendo um impacto adicional na qualidade de vida. Claramente. Algumas das comorbilidades associadas a este quadro clínico são as perturbações de oposição e desafio, perturbação de sono, ou seja, uma alteração de todo o ciclo de sono. Muitas destas crianças não conseguem atingir um sono de qualidade e repouso. Há uma perturbação da conduta, perturbações da ansiedade com aumento dos níveis, perturbações da aprendizagem, perturbações do humor, como por exemplo sintomatologia depressiva, perturbação da linguagem, tiques ou perturbações do espectro do autismo. As perturbações mais frequentes que se fazem acompanhar deste quadro de hiperatividade e déficit de atenção são a perturbação da oposição e desafio, com 35%, a alteração de comportamento ou perturbação de conduta e depressão, com 30%, e a perturbação de ansiedade, entre 20% a 30%. Vamos então agora abordar um pouco o impacto da PHDA no aluno como um todo. É importante realmente perceber que esta é uma perturbação que afeta vários contextos de vida da criança, do aluno, nomeadamente a nível social comportamental, a nível emocional, a nível familiar e a nível escolar. De uma forma breve, vamos perceber então como é que todas estas alterações que eu tenho vindo a referir ao nível do comportamento, quais as suas consequências, uma vez que a exposição que tem ao nível escolar, assim como ao nível social, estas crianças acabam por revelar uma maior disposição para se sentirem mais fragilizadas. Por exemplo, tratam-se de crianças inteligentes que observam e absorvem tudo aquilo que as rodeiam e por isso apercebem-se de todas as vezes aqueles comentários, de todas as críticas a que estão sujeitas. Vamos então começar pelo impacto social e comportamental. O que é que tende a acontecer? Há uma redução da capacidade de socialização nestes alunos, têm tendência à desobediência a regras e a figuras representativas de autoridade, como é o caso dos professores, como é o caso dos pais, como é o caso de, por exemplo, dos auxiliares de educação que estão a gerir o contexto de recreio. Revelam também problemas de conduta, têm alguma tendência às vezes a comportamentos como a mentira, como o furtar, dificuldades em fazer e ou manter amizades. Estes alunos tendem a ser frequentemente descritos pelos pais, professores e como colegas como sendo agressivos e abusivos, perturbadores, dominadores e inconvenientes em situações sociais. Por isso mesmo há uma grande dificuldade em fazer e manter amizades. Relativamente ao impacto emocional, há uma tendência muito grande a uma baixa tolerância à frustração. A frustração é um sentimento de impotência, uma resposta emocional que emerge quando certos desejos e expectativas não podem ser cumpridos. Há uma tendência também a uma labilidade emocional, apresentam mudanças de humor muito rápidas ou têm emoções desproporcionais a determinada situação ou ambiente. Revelam baixa autoestima, pensam que não são capazes, que não sabem nada, que não vão conseguir, não se valorizam, são diferentes dos colegas de turma, por exemplo. Problemas de autoimagem, níveis elevados de ansiedade, depressão e tendência ao isolamento. Revelam também aqui, como já abordamos, os meninos maior tendência à agressividade, as meninas já têm uma tendência para, então, a sintomatologia depressiva e os níveis de ansiedade elevados, e ambos, quer um, quer outro, são bastante rejeitados pelos pares e por isso também, lá está, uma maior tendência ao isolamento. Vamos falar agora um bocadinho então do impacto familiar, na qual há um aumento dos níveis de stress, as interações pais-filhos numa família de uma criança com PHDA são geralmente conflituosas e estressantes, com efeito à evidência empírica de que pais de crianças diagnosticadas com a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção apresentam um nível de stress mais elevado do que os pais de crianças sem a perturbação.
E quanto mais graves e severos são os problemas de comportamento da criança, maiores são os níveis de stress vivenciados. Há um aumento da incidência de depressão nestas famílias, uma sobrecarga familiar, uma fadiga extrema sentida, há um aumento de tensões conjugais e uma maior probabilidade também de separação ou até mesmo divórcio. Passando agora para o impacto escolar, estes alunos revelam um risco de desenvolvimento de dificuldades de aprendizagem pelas dificuldades ao nível da capacidade atencional, ao nível do excesso de atividade motora e pelo seu difícil autocontrole e pela impulsividade, baixo rendimento escolar com notas mais baixas em mais do que uma disciplina ou em mais do que uma área, recebem pontuações, lá está, mais reduzidas em testes escolares padronizados do que os seus colegas e muitas vezes não por falta de capacidade, mas por erros de descuido e acabam então por levar a uma tendência de um insucesso escolar, a um mau comportamento, a um mau relacionamento, digamos até mesmo professor e aluno, muitas vezes terminando em exclusão escolar. Falaremos então agora um bocadinho sobre o professor. Como já foi referido, são vários os problemas então associados à PHDA ao longo deste webinar e na sua maioria têm consequências preocupantes que se prolongam pela vida de todos aqueles que têm a perturbação. O contexto escolar é talvez aquele onde estes problemas são mais notórios e por isso onde os professores têm um papel fundamental em termos de intervenção. Assim, a percepção que os professores têm das crianças com PHDA pode claramente influenciar significativamente esta situação e no caso específico desta perturbação, os professores são apontados como observadores particularmente privilegiados para o despiste desta perturbação, dada a importância da realização do mesmo em ambientes estruturados, como é o exemplo da sala de aula. De facto, os professores podem ser os primeiros a detectar algum tipo de problema, uma vez que podem comparar a conduta dos seus alunos da mesma idade e do mesmo nível de ensino. Os professores revelam-se então basilares em todo este processo, pois para além do impacto direto nestes alunos, nestas crianças, influenciam também os seus pares, é muito importante, nomeadamente nas percepções destes sobre os colegas que têm a perturbação. Se a percepção que o professor transmite for positiva, os problemas tendem a atenuar. No entanto, se acontecer o contrário, os problemas continuam a adenar-se e a piorarem nestes alunos. Vamos então abordar finalmente algumas estratégias que podem implementar professores no contexto de sala de aula. Os professores que trabalham com crianças que estão diagnosticadas com a perturbação necessitam obrigatoriamente de conhecimento e informação específica sobre a PHDA e por isso aproveito para vos parabenizar a todos pela procura de informação, por estarem presentes neste webinar, para a aprendizagem de estratégias de intervenção e de métodos de instrução académica adequados a estes alunos. Há professores com uma tendência natural para criar empatia com alunos com hiperatividade, conseguindo trabalhar bem com estas crianças, sem qualquer tipo de problema, mas, por outro lado, há sim professores que revelam algumas dificuldades, manifestando sentimentos de irritação e até mesmo de frustração ao notar que os seus métodos pedagógicos bem-sucedidos em crianças que não sofrem deste distúrbio não estão a funcionar com as que têm PHDA, apesar dos seus esforços. Então, vamos começar com... Professores, tentem sentar estes alunos perto da vossa secretária. Evitar colocar os alunos com PHDA nos cantos da sala. O professor deve garantir que o lugar da criança esteja integrado na disposição habitual das carteiras da sala de aula e não à margem, para que o aluno não se sinta excluído ou diferente. Coloque-o então perto também de colegas que não o provoquem, que tenham uma personalidade pouco influenciável, que sejam mais calmos, de forma a que este se possa sentir influenciado por eles e até mesmo
tentado a imitar o seu comportamento. Evitar o ruído sonoro exterior, mais uma vez procurar afastá-lo de portas e janelas para evitar que se distraiam com outros estímulos, também deixá-las perto de focos de luz para que possam ver bem, é importante, tentar manter as janelas fechadas, tentar manter as portas fechadas ou até mesmo um ar-condicionado. Qualquer estímulo sonoro ou de movimento é o suficiente para que estas crianças percam a atenção naquilo que estão a fazer. Evitar toda a fonte de estimulação que não seja o próprio material de aprendizagem, ou seja, ajudar a manter a área de trabalho da criança à mesa livre de material desnecessário. Em cima da mesa deve estar única e exclusivamente o material que os alunos vão utilizar naquela aula, naquela tarefa, naquela atividade em concreto. Tudo o resto deve estar arrumado dentro da mochila e, se possível, a mochila deve estar colocada num sítio estratégico, não perto do aluno, para que este não se sinta tentado a ir vasculhar qualquer material do seu interesse à mochila. Estabelecer regras bem claras e exigir o seu cumprimento diário, ou de outra forma, não vai resultar. Fazer com que a rotina na sala de aula seja clara e previsível. Crianças com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção têm dificuldade em ajustarem-se a mudanças de rotina. Estabelecer regras, então, de sala de aula claramente definidas. Os professores comunicam as suas expectativas em relação ao comportamento e ao desempenho que esperam obter por parte dos alunos, e estas regras devem ser impostas então e cumpridas de forma consistente, de forma congruente, colocando limites claros e objetivos. O professor deve procurar ter uma atitude disciplinar equilibrada e que proporcione uma avaliação frequente com feedback, para que eles consigam monitorizar a sua evolução. O que é que estão a fazer de certo, o que é que estão a fazer de errado, o que é que têm que alterar, o que é que têm que melhorar, com sugestões concretas e que ajudem a desenvolver um comportamento então adequado e desejado. Falar de forma assertiva, mas não de forma agressiva. Não há necessidade. Têm que realmente marcar a vossa posição, mas não precisam de utilizar um tom agressivo. Devem procurar dar espaço ou oportunidade a estes alunos para se movimentarem, devido, lá está, aos seus picos de energia, à sua dificuldade em controlar o excesso de atividade motora. Permitir então o movimento na sala de aula é muito importante. Pedir ao aluno para ir buscar materiais, para apagar o quadro, para recolher trabalhos. Algo muito simples, mas que faz toda a diferença, muita eficácia. Assim, o aluno pode sair da sala, pode levantar-se da carteira, porque estiver mais agitado, e recuperar então o autocontrole. Devem também procurar, professores, permitir que os alunos falem e que não se limitem apenas a ouvir durante longos períodos de tempo. Deve haver ali uma dinâmica na sala de aula em que os alunos possam participar e às vezes até mesmo partilhar algumas emoções e experiências da parte deles. Repetir as ordens e instruções, fazer frases curtas e pedir aos alunos para as repetirem. Às vezes até mesmo em coro, funciona muito bem, certificando-se de que eles entenderam, perceberam o real objetivo daquilo que é necessário fazer. Os professores devem manter um contacto frequente com os pais do aluno, isto é de extrema importância. Por vezes esta ponte de ligação faz muito bem através da caderneta da escola ou até mesmo do caderno diário da criança. No entanto, para assuntos mais confidenciais, devem procurar marcarem uma reunião. Devem também evitar esta associação de que tão frequentemente se faz de uma necessidade de contacto por parte do professor com os pais como sinónimo de crise ou problema relativamente à criança. Vai o professor a pensar, os pais, o professor ligou-me, o que é que tu fizestes? Já estão a deitar as mãos à cabeça porque realmente há uma grande tendência para associar estas chamadas
a problemas relacionados com o aluno na escola. O objetivo da comunicação para os professores é também, então, o de garantir que todos estão a par dos progressos da criança e dos passos que estão a ser dados no sentido de a apoiar no contexto escolar e familiar. É ainda uma oportunidade para professores conversarem com os pais sobre estratégias de apoio ao trabalho da criança em casa, pois este trabalho deve ser sempre, é um ciclo, deve ser sempre continuado de contexto em contexto, podendo então incentivar os pais a ajudar a criança a estudar e a corrigir os trabalhos de casa, por exemplo. O aluno deve ter reforços positivos quando for bem sucedido, sempre, lembrem-se disto, ajuda a elevar a autoestima, que em particular nestes casos de alunos com hiperatividade muitas vezes se encontra lá em baixo, procurar elogiar ou incentivar aquilo que o aluno tem de bom, tem de valioso, tem como qualidade e nunca provoquem constrangimento ou caiam na tendência de menosprezar o aluno, porque realmente o impacto é de veras negativo. Tentem procurar sempre algo pela positiva. Ok. Para obter a atenção dos alunos, experimentar, por exemplo, algumas brincadeiras ou algumas teatralizações para despertar a atenção e aguçar a curiosidade dos vossos alunos. Usar o contacto visual. No entanto, neste caso, peço para que tenham algum cuidado. Devem sim procurar usar o contacto visual, tocar no aluno em questão para que realmente percebam que ele vos está a dar a devida atenção. No entanto, não insistam, procurem o contacto visual, mas não insistam, porque uma vez que estas crianças têm uma baixa autoestima, podem realmente ter dificuldade em manter este contacto visual. E quando é obrigada a isso, passa a prestar atenção à tarefa contacto visual e deixam de ouvir tudo o resto que vocês tanto pretendem que realmente a criança interiorize. Emitir também um sinal às crianças, acender e apagar as luzes ou levantar as mãos, o que indicará, por exemplo, aos alunos que devem estar em silêncio. Chamar a atenção dos alunos com algum som ou uma campainha, algo cómico, algo interessante, um despertador, entre outros. Variar o tom de voz, alto, suave, sussurrante, e experimentar dar uma ordem, lá está, num tom mais elevado. Atenção, parados, estejam prontos, seguidos de alguns segundos de silêncio antes de prosseguirem. Num tom de voz, então, agora normal, para dar a instrução. Vamos prepará-los para que eles estejam atentos, para que eles recebam a instrução com qualidade. Proporcionar o trabalho de aprendizagem em grupos pequenos e favorecer então oportunidades sociais. Grande parte dos alunos com PHDA consegue melhores resultados académicos, comportamentos e sociais quando no meio de grupos pequenos. Devem sempre, professores, procurar adaptar as vossas expectativas quanto ao aluno, levando em consideração as dificuldades e as inabilidades decorrentes da perturbação em questão. Por exemplo, se o aluno tem um tempo de atenção muito curto, algo que vocês já sabem, não esperem que se concentre em apenas uma tarefa durante todo o período da aula. Isso é quase impossível, não devem esperar isso. Ajustar e conciliar o ritmo das atividades à capacidade de concentração e realização do aluno. Espaçar, por exemplo, pequenos períodos de trabalho com paragens ou mudanças de tarefa. E aqui, por fim, intercalar atividades de alto e baixo interesse para estes alunos durante o dia, em vez de concentrar o mesmo tipo de tarefas num só período. Devem procurar realmente equilibrar as situações, porque professores, independentemente de alunos com hiperatividade ou sem hiperatividade, tarefas monótonas exigem sempre uma maior capacidade de concentração. Algo que é difícil para todos os alunos. Algo que é monótono é difícil para qualquer aluno, tenha ele hiperatividade ou não. O problema aqui é que para os alunos com hiperatividade
é 3 vezes mais difícil do que para os alunos sem hiperatividade. Portanto, torna-se realmente muito eficaz o conseguirem equilibrar as tarefas de interesse, ou seja, de alto e baixo interesse, ao longo do dia a dia. Devem procurar sempre, para uma gestão comportamental, para uma alteração dos comportamentos indesejados, o reforço social, que inclui qualquer ato socialmente recompensador, que demonstre a constatação da mudança, ainda que esta possa parecer quase insignificante, baseia-se em aumentar a possibilidade de ocorrer um comportamento através de um reforço positivo, normalmente através de uma recompensa. Este reforço deve ser individual e fornecido de forma sistemática para depois ser gradualmente retirado. E aqui aproveito já para vos dizer que, seja qual for a recompensa que vocês acordarem com o aluno, têm que a ter disponível nas vossas gavetas, nos vossos arrumos, para que realmente possam fornecer ao aluno de forma imediata, logo a seguir ao comportamento desejado. Podem implementar também os contratos comportamentais, muito interessantes, na qual é estabelecido com o aluno um acordo escrito, algo até bastante formal, onde se determina o comportamento desejado e as consequências de um comportamento não desejado. Estes contratos podem ser individuais ou com a turma em geral. Deve ser então um documento formal e escrito, especificando todas as responsabilidades e privilégios de ambas as partes envolvidas, assinado, e deve receber então o acordo de ambas as partes. Os termos dos contratos devem ser positivos e claros. O contrato deve apelar e recompensar também a realização e não a obediência, atenção. A recompensa deve seguir-se imediatamente à realização do comportamento contratado, que é o comportamento desejado, e os termos do contrato, mais uma vez, devem ser justos, devem ser realistas, isto é, passíveis de cumprimento. E satisfatórios, mais uma vez, para ambas as partes, seja por isso justo e limitem-se aos direitos e deveres. Ficam então aqui alguns conceitos básicos e algumas estratégias, dicas, que são simples, mas muito importantes e eficazes em implementar no contexto de sala de aula para que professores consigam ultrapassar da melhor forma possível as dificuldades sentidas por vocês, as dificuldades sentidas pelos vossos alunos e, ao mesmo tempo, cultivar então uma relação positiva entre professor e aluno. Mais uma vez agradeço a vossa presença, aproveito para vos parabenizar na procura de informação válida, para que realmente possam poder fazer mais e melhor pelos vossos alunos. Despeço-me assim e até um próximo webinar, ou quem sabe até mesmo um curso da Neuroimprove Academy.